Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Dani Keiko e sejam bem-vindos ao canal Dicas da Keiko. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um medicamento que eu estou usando há 4 semanas, que é a tirzepatida, ou o famoso Mounjaro. Bom, esse é o medicamento do momento, a tirzepatida. Só se fala nisso, todo mundo está usando esse remédio. Bom, primeiro eu gostaria de dar um contexto histórico sobre por que eu resolvi usar esse medicamento. Antes de mais nada, eu quero dizer, eu não sou médica, eu não sou educadora física e nem sou nutricionista. Então o que eu vou relatar agora é a minha experiência real, é o meu relato, que pode ser diferente de outra pessoa, porque as pessoas são diferentes. Então, os meus efeitos colaterais podem ser diferentes de outra pessoa, assim como os meus resultados, tá bom? Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Tá, por que eu resolvi usar, então, a tirzepatida? Para quem não sabe, a tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro, que é o famoso Mounjaro. Quem faz o Mounjaro é o laboratório Lilly. Então, esse laboratório lá dos Estados Unidos, ele que, digamos assim, descobriu esse medicamento, ele que sintetizou, né, esse medicamento e fez ele lá. Então, ele tem direito da patente, tá? Então, ele é o Lilly. Isso daí eu quero deixar bem claro primeiramente. Então, o Mounjaro é o nome comercial, mas o princípio ativo é a tirzepatida. E o que eu estou usando não é o Mounjaro comercial, é a tirzepatida. Tá bom? Mas eu vou falar isso mais pra frente. Primeiro, eu quero explicar por que eu resolvi usar esse medicamento. Bom, eu tenho 47 anos e já faz mais ou menos uns 10 anos que eu estou tentando emagrecer e eu não estou conseguindo emagrecer. E eu já tentei muita coisa, gente. Eu já tentei muita coisa mesmo. Já fui em vários nutricionistas, endocrinologistas, tudo que você imagina eu de procurar, saber na internet, pesquisar, estudar, eu fiz. Tentar levar uma vida saudável, eu fiz também. Só que assim, eu sempre fui acima do meu peso, sempre. Então essa luta com a balança, ela não é de agora, não é de 10 anos atrás, ela é de muito tempo atrás. Só que antigamente eu conseguia ainda controlar, porque eu sempre fiz atividade física. E eu sempre procurei de comer assim um pouquinho mais saudável, né? Eu sabia que se eu escorregasse um pouquinho, eu ia engordar. Mas como eu praticava atividade física, então eu conseguia ainda me manter. Tanto que eu tenho várias medalhas na minha sala de corridas que eu já fiz 3 meia maratonas e eu gosto de correr mesmo. Eu sou ativa fisicamente. Então não sou sedentária, tá? Mesmo assim, depois que eu fiz 40 anos, o negócio desandou. Parece que o metabolismo ficou muito mais lento. E eu, fazendo as mesmas coisas, não conseguia mais emagrecer. E, ao contrário, só estava engordando. Então, eu cheguei aos 82 quilos. Só que eu tenho 1,57 m. Meu IMC já estava beirando os 35. Né? Então, o IMC é o que usa mais ou menos para medir se você tá obeso, se você tá normal, se você tá com sobrepeso, né, e qual o grau de obesidade. Eu já tava no grau de obesidade 1, indo pro 2, né, então depois dos 35 de IMC, para quem não sabe calcular o IMC, é o seu peso dividido pela altura ao quadrado. Então, você faz essa conta, se você... Tem na internet também as calculadoras de IMC, você pode digitar lá, IMC cálculo, digita lá seu peso, sua altura, vai dar lá o valor. Eu já estava quase com 35, estava com 34,8. Se eu chegasse nos 35, eu já tinha direito a fazer cirurgia bariátrica. E eu já fui em tanto médico, tanto endocrinologista, tanto nutricionista, que eu já estava desistindo, eu já estava quase a ponto de falar assim, vou engordar mais um pouquinho para eu poder estar apta a fazer a cirurgia bariátrica, porque não tem mais o que eu fazer. E tudo isso não é só sobre peso, é sobre saúde, é sobre autoestima. Tem gente que não liga de estar com sobrepeso, mas esse não é o meu caso. Eu realmente não queria estar com sobrepeso, eu não queria estar com obesidade, eu não queria
estar pesada, sabe? Você querer fazer as coisas e você não conseguir, mesmo porque eu gosto de correr, e você correr com um peso a mais, dói o joelho, é muito ruim, sabe? Eu não gosto. E fisicamente olhando no espelho, eu também não gosto do que eu vejo. Então, era uma coisa que eu precisava fazer por mim. E eu falei, não, é a cirurgia bariátrica, é a minha única solução. Daí começaram a falar das canetinhas emagrecedoras. Aí eu falei, não, então eu vou testar. Vou testar porque eu não sei mais o que eu fazer. Não sei mais o que fazer. Já tô assim, é minha última tentativa, vamos dizer assim. E aí foi quando eu resolvi realmente aderir ao uso da tirzepatida. Então, o que a tirzepatida faz? Ela é análoga de dois hormônios, o GLP-1 e o GIP. Esses hormônios, eles são produzidos pelo intestino nosso. Então, funciona assim. Quando a gente está comendo, o nosso intestino ele libera dois hormônios, GLP-1 e GIP. Esses hormônios, eles mandam um sinal lá para o cérebro para falar assim, ó, chega, fala aí pro seu cérebro que tá bom, não manda mais comida. Então, esse remédio, a tirzepatida, ele é análoga desses dois hormônios, ou seja, imita esses dois hormônios. Então, quando você usa esse remédio, é como se você estivesse recebendo esses sinais o tempo todo, falando, não mande mais comida. E isso afeta o cérebro da gente. Então, isso daí dá uma sensação boa de, tá tudo bem, não é que você vai ficar com fome e não conseguir comer. Você simplesmente não vai ter fome, entendeu? Porque é o cérebro falando pra você, não mande mais comida, tá bom, tá satisfeito, tô legal, não preciso mais comer. Além disso, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, é como se você tivesse já comido o suficiente e ele fica lá. Sabe quando você come aquela comida pesada e ela fica processando lá no seu estômago e tal? E fica lá demorando, e você vai demorar para ter fome, porque ela tá lá ainda. Então, esse hormônio também faz isso. Ele faz com que você sempre esteja cheia. Você nunca vai estar com o estômago vazio, ele sempre vai estar cheio. Esse remédio, ele faz isso, ele imita esses dois hormônios, tá? Então, essa é a ação da tirzepatida. Agora eu vou falar para vocês qual que eu tô usando. Qual que é o remédio que eu tô usando? Como eu falei, o original é o Mounjaro. É igual como você fosse comprar, vai na farmácia e fala, você quer o genérico ou original? Então, o original é o Mounjaro. E tem o genérico. O genérico não pode ser feito no Brasil. No Brasil não abriu ainda a patente para fazer genérico. Porém, em outros países, como a Europa, alguns países da Europa e no Paraguai, essa patente já está aberta. Então, lá pode-se produzir genéricos do Mounjaro. No Brasil, alguns laboratórios estão fazendo... Sabe quando você vai numa farmácia de manipulação e você fala assim, eu quero fazer esse remédio aqui, essa fórmula aqui. Eles fazem. Só que eles fazem especificamente para um paciente. E eu comprei. É o de 60 miligramas. Ele dura... Se eu tomar 2,5 miligramas por semana, vai durar 6 meses. Eu vou explicar isso mais pra frente, mas só para vocês entenderem. Esse é o manipulado, tá? Daí, o que eu fiz? Eu comecei a tomar, belezinha, tava indo bem. Só que daí, no final do ano agora, no dia 2 de janeiro, né, na virada do ano, eu fui pro Paraguai. E lá no Paraguai também se vende essa tirzepatida. Só que lá é legal, lá pode ser vendida a tirzepatida. E eu comprei lá. E eu só trouxe as minhas, né, para meu uso pessoal. Eu, na verdade, só trouxe 2 para mim, porque como eu já tinha comprado uma que era manipulada, aí eu falei, mais 2 acho que já é suficiente para mim. Mas pode ser que eu vá depois no futuro e pegue mais. Tudo bem também, não tem problema. Então, gente, quando eu fui para lá, eu levei essa bolsinha térmica, e dentro eu coloquei gelo. Eu coloquei esse negocinho aqui, de gelo que você compra na farmácia, bem baratinho, R$8 isso aqui. E daí, quando você tiver dentro da geladeira, você coloca dentro de um potinho fechado, porque não pode bater luz, tá, gente? Isso é importante. Bom, como que você deve guardar? Sempre dentro da geladeira. Como eu falei, sempre dentro de um potinho com tampa dentro da geladeira. Tá bom? Nunca deixa fora da geladeira, porque ela tem que estar numa temperatura boa.
tá? Como eu falei, levei isso aqui, mas eles fornecem também uma sacolinha, né, com gelo. Então, se você não levar, não tem problema, que eles fornecem. Lá aceitam cartão de crédito? Aceita cartão de crédito, aceita Pix e aceita dinheiro em reais. Qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é que vocês levem em reais ou em dólar. Se for em dólar, não pode ter um rasgadinho, um amassado, nem nada, que eles não aceitam, tá? No Paraguai. Pix eu não recomendo muito porque o Wi-Fi lá é horrível, você fica sem sinal, então você não consegue porque você não tem Wi-Fi. A não ser que você tenha um plano que funcione lá, e daí beleza. Melhor, dinheiro. É seguro lá andar com dinheiro, então lógico, também você não vai abusar, né? Mas vá com dinheiro, paga, melhor, você não tem estresse, tá? Não tem estresse nenhum. Agora eu vou falar dos efeitos colaterais, que eu sei que todo mundo quer saber. Deixa eu guardar ela aqui, pra não perder a temperatura. Os efeitos colaterais dela. Quando eu tomei a manipulada, eu senti mais efeitos colaterais. Então, eu senti muito enjoo no primeiro dia, um pouco de ânsia. Isso na primeira semana, em todas as semanas eu senti. Foi um pouquinho mais tenso, né? A manipulada, eu acho que foi mais forte. E tirou muito meu apetite, tirou muito mesmo. Que essa do Paraguai, eu achei ela mais fraca. Então, não sei se é porque eu usei na última semana agora, e na última semana, vamos dizer, o corpo já tá acostumado, mas eu não senti enjoo, não senti nenhum efeito colateral, e eu senti mais fome do que na semana passada. Então, não sei, agora eu voltei a aplicar a manipulada, eu apliquei hoje, inclusive, vamos ver como é que vai ser. Mas eu achei que a manipulada era um pouquinho mais forte. Foi só esses os efeitos colaterais. Ah, esqueci de falar, eu senti prisão de ventre também. Muita prisão de ventre. No começo, agora já tá melhorando. Então, assim, tomem bastante água e fibras, tá? Isso daí é importante. Uma coisa que eu quero falar pra vocês também que é importante. Como você vai perder você vai perder peso, então a maioria, 50% desse peso vai ser músculo. Então façam musculação. Façam atividade física, gente, para vocês não ficarem flácidas, porque que é o certo, né, fazer atividade física. Então, senão, aí assim você já cria um hábito, senão depois que você parar com o remédio, você não vai estar fazendo atividade física, vai engordar de novo, né? Então, façam atividade física, tá? Essa é a minha recomendação que eu dou, mesmo não sendo educadora física, porque para todo mundo, né? Isso daí é estilo de vida, não tem como você... É importante, não tem como fugir disso daí. Agora a pergunta mais importante, que acho que todo mundo quer saber, né? Quantos quilos eu perdi com esse remédio? Então, eu apliquei, já faz um mês que eu tô usando, faz um mês, tá? Então, eu estava com 81 quilos no começo, e agora eu estou com 77,5. Então, foram 3,5 kg que eu já perdi em um mês. É pouco? Eu não acho pouco, porque eu tava tentando fazer... Eu ficava oscilando, assim, às vezes em um mês eu conseguia perder 1 quilo, então eu acho que é ok. Eu acho que tá bom, assim. Se eu continuar assim, eu vou conseguir meu objetivo, né? Lembrando que eu tô fazendo musculação pesada, então também, assim, eu não tô perdendo músculo, né? Isso que eu perdi, eu tô vendo que é somente gordura mesmo, né? Então, ótimo, maravilhoso. Meu cunhado tá tomando a mesma medicação que eu. E ele perdeu em 2 meses 17 quilos. Porém, ele não está fazendo nenhuma atividade física e ele reduziu drasticamente a comida. Eu não. Eu continuo comendo, mas menos. E outra coisa, comam proteína, gente. Proteína por quê? Porque a proteína é que vai fazer você ter músculos, né? Então não adianta você comer gorduras e carboidrato. Já que é para comer pouco, coma saudável. E o que é saudável? Proteína. Pode comer gordura, pode comer carboidrato, mas não exagerem, né? Dê preferência à proteína. E é o que eu tô fazendo. Então, ovos, carne, frango, peixe,
salada, tal. Aí depois, se sobrar espaço, você bota um arrozinho lá. Mas dê preferência a uma dieta mais low carb, tá? Então, essas foram as dicas de hoje. Eu falei, acho que tudo que eu queria falar. Se deixei de falar alguma coisa, deixa nos comentários. Eu posso até fazer um outro vídeo falando só sobre uma dúvida específica. Mas eu tentei falar aqui todo o meu relato, tudo que eu podia falar sobre minha experiência, né? E como eu falei, os efeitos colaterais em mim pode ser diferente do que de você, de outra pessoa, e o meu resultado também. Tanto que, olha só, eu perdi 3,5 kg em um mês. O meu cunhado perdeu 17 em 2 meses. Se dividir por 2, mesmo assim, ainda ele perdeu 8,5 kg por mês. E eu perdi 3,5, né? Olha que diferença. Então não se compare com outra pessoa, tá? E só use se você realmente precisa usar. Se você tá só um pouquinho mais acima do peso, gente, não use, é caro. E assim, você que tá com peso normal, você consegue, com alimentação e com atividade física, controlar seu peso. Eu já não conseguia, porque eu já tava com resistência à insulina, então eu já não conseguia mais. Mas se você só tá com preguiça de fazer exercício, então não use o remédio, faça o exercício, porque é bom. Fecha um pouquinho a boca porque é bom. Agora, se você realmente precisa, então eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena sim, porque a gente que tá nessa luta sabe como não é fácil. Tá bom, gente? Então, esse foi meu relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, tá? Curte aqui porque me ajuda, né? Esse canal é para dicas, não é para te ajudar. O que eu puder fazer, né, para te ajudar, tá bom? Então me ajuda aí também, curte meu vídeo, compartilha com outras pessoas, tá bom? E um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.